Era uma mulher linda, cheia de sonhos. Queria ser bailarina e adorava pintar quadros incríveis. Mas o cafajeste machista apareceu como um príncipe encantado e se transformou num monstro que tirou a vida dela. Oi, gente bonita, tudo bem com vocês? Estou muito feliz com vocês aqui de volta, começando mais uma quarta Rosa Choque no canal. E para quem estão chegando, sejam muito bem-vindos. E se gostam do gênero de crimes reais estrangeiros, considere se inscrever para ter acesso a mais conteúdo todas as quartas. O vídeo de hoje é sobre uma jovem que de tudo fez para se manter casada. Mesmo sofrendo abusos constantes do marido, até decidir que ela não precisava de um homem para sustentar a si própria e os 3 filhos, mas sim de alguém que a amasse e respeitasse o lugar dela como mulher na sociedade. Mas, infelizmente, ela não conseguiu concluir o grande sonho de se tornar independente. Agora, fica comigo, que tem história. Zazou Preston Wallace nasceu Zazou Dominique Preston em Orange County, Califórnia, no dia 5 de setembro de 1956. Ela era uma menina doce, motivo pelo qual estava sempre rodeada de amiguinhos. Suas atividades preferidas eram balé e a pintura. Muito espirituosa, sempre tinha uma gracinha para fazer dos amigos e até de si mesma, com muitas risadas barulhentas. Cresceu assim e se tornou uma mulher linda, com o sonho de se tornar bailarina ou seguir nas artes plásticas, a paixão dela. Mas aos 17 anos, ainda no ensino médio na escola secundária de Alamito, ela engravidou do namorado. A família dela ficou muito desapontada devido aos planos que tinham para a carreira que ela queria alcançar. Mas quando a netinha nasceu, esqueceram tudo e a nova integrante da família virou o centro das atenções e mimos concorridos. Animada com a nova vida e o apoio que recebia de toda a família, o casal decidiu engravidar de novo em 2008 e veio mais uma menininha. Só que pouco tempo depois se separou. Não foi fácil para Zazou sozinha com 2 filhas pequenas para criar. Muito linda, passou a buscar trabalho como modelo e assim passou a sustentar as filhas. E ela tinha todo o apoio que recebia do avô e da mãe, que sempre ficavam com as meninas para ela trabalhar. E até estimular os Zazou a ensiná-las a nadar na piscina da casa deles. Mas, alguns anos depois da separação, aos 23, Zazou encontrou um novo amor que para ela era o par perfeito. William Wallace, 27 anos, que gostava muito das filhas delas como o pai. Zazou estava muito grata pela sorte e logo foi viver com ele esse grande amor. Mas, à medida que o relacionamento amadurecia, William passou a ser possessivo e ciumento, começou a proibir Zazou de sair à noite com as amigas e também implicava com o trabalho de modelo e, ao mesmo tempo, ele a traía. Quando Zazou descobriu, William simplesmente respondeu que era irresistível. O receio de perdê-lo, Zazou passou a ser submissa aos abusos dele até que um dia, William, certo de que tinha Zazou na palma das mãos, passou a agredi-la fisicamente. Os vizinhos viviam presenciando os gritos de Zazou, que depois da violência doméstica se refugiava com as crianças na casa dos pais para depois cair na lábia do covarde e voltar para a casa dele. Foram algumas vezes nesse bate e volta, até que resolveu pedir ajuda. Procurou a casa Eli para mulheres e crianças vítimas de abuso, onde conheceu uma mulher, Lauren, que tinha passado pela mesma situação. Ela confidenciou tudo a essa amiga, que a aconselhou a deixar William de uma vez por todas, porque, além das agressões, ele afastou Zazou de tudo que ela gostava, da dança, da pintura, dos amigos e do trabalho de modelo.
Dizia que ele era tudo o que ela precisava. Tazou finalmente estava escutando alguém, porque na próxima agressão, e não demorou muito, ela deu queixa na polícia e ele foi preso. Foi um alívio para a família dela. O avô estava até cumprindo promessa que fez para que isso acontecesse e livrasse a neta de tanta tortura. Realmente, Zazo voltou a ter sua vida de volta, a dança, a pintura, os amigos, o trabalho de modelo, uma vida saudável para as filhas. É claro que o William, apesar de estar na prisão, vivia tentando contato com ela. Ela ignorava até que ele começou com um papinho de que tinha encontrado Jesus e que o amor dele por ela era eterno. E pasmem, ela acreditou e foi lá fazer a visitinha que ele tanto desejava. Libertado, ela foi buscá-lo na prisão e, em menos de um mês com ele de volta, outra agressão ocorreu e, dessa vez, ela fugiu para um posto de conveniência. Ela se trancou no banheiro e chamou a polícia. O avô foi buscá-la e a encontrou toda encolhida e tremendo de medo. Pior foi quando ela contou à família que estava grávida dele e que por isso tinha tirado a queixa. Ou seja, ela vivia sendo espancada. Gente, e aos 3 meses de gravidez, o cafajeste a espancou, grávida. Depois ele a enrolou em posição fetal e a deixou na rua. Alguém que estava passando a ajudou, e lá foi ela de volta para casa, apanhando grávida até levar um soco no estômago e o parto prematuro ocorrer em razão dessa violência. Felizmente, nasceu um menino saudável que deu esperanças a Zoe de que o William melhorasse com o nascimento do filho. De fato, nas redes sociais eram só flores, mas na vida real as agressões se tornavam cada vez mais recorrentes. Foi então que Zazo, pensando nos filhos, decidiu tomar uma atitude. Afinal, ela não aguentava mais ver os rostinhos pálidos de terror de suas filhas de 8 e 3 anos de idade. Ela se matriculou na faculdade de Chipre para treinar aconselhamento a mulheres em situação de risco de violência doméstica. Para estudar, ela se aproveitava da própria experiência violenta que estava vivendo e, na esteira desse aprendizado, conseguir uma carreira que a tornasse independente financeiramente, já que era totalmente dependente de William ao ponto de ainda não poder deixá-lo, ou seja, queria se preparar para partir. Zazo passou a estudar freneticamente dia e noite. Era muito esforço para poder conciliar estudos, casa, filhos. Óbvio que toda essa dedicação à faculdade incomodava William sobremaneira, inclusive porque ela passava muito tempo na casa da mãe usando o computador para fazer pesquisas da faculdade. Ele mandava mensagens o tempo todo, a maioria das vezes abusivas. O Natal se aproximava, então o casal decidiu aceitar o convite de vizinhos para passar a véspera. Foi uma noite tranquila, mas William estava bêbado ao voltar para casa com Zazo. Os vizinhos podiam ouvir de lá os gritos dela e as tentativas de fuga fracassadas, porque ele a arrastava da rua de volta para casa. Até pensaram em chamar a polícia, mas eles sabiam que não adiantaria porque Zazo sempre voltava submissa para William. Tudo o que conseguiriam era a raiva de um monstro batendo às suas portas. Na manhã de Natal, as meninas desceram as escadas, ansiosas para pegar os presentes que Papai Noel havia deixado e encontrar o casal lá embaixo. A mãe estava sentada usando óculos de sol, olhando na direção dos presentes. A filha de 8 anos estranhou e perguntou ao padrasto se ela estava bem. Ele respondeu que ela tinha bebido demais na festa e que tinha estragado o Natal da família. Depois de abrirem os presentes, a de 8, feliz por ter ganhado o que tinha pedido, correu para abraçar a mãe e a sentiu rígida e gelada.
Ela ficou sem entender, nunca tinha sentido alguém nesse estado. William então disfarçou e disse que ela não devia estar passando bem e que ia chamar o socorro médico. Ligou para o 911 e disse que precisava de alguém para cuidar dos médicos. Os paramédicos chegaram e estranharam verem que ela estava sentada usando óculos como se os aguardasse, mas logo a declararam oficialmente sem vida. Eles perceberam o que estava acontecendo e imediatamente chamaram a polícia de Anaheim. William contou uma história estapafúrdia para os policiais. Foi um acidente. Ela estava bêbada. Cambaleou e acabou caindo na mesa de vidro. Aí eu fiquei desesperado, sem saber o que fazer. Pedi ajuda da minha enteada para carregar ela para o chuveiro, para ver se passava bebedeira. E ao subir as escadas, todos nós perdemos o equilíbrio e ela acabou despencando de lá. A sorte é que ela se levantou, estava bem, então finalmente conseguimos levá-la para o quarto. Senta. Eu tenho que trabalhar, você vai ficar aí fazendo o quê? O que você quer? Tá bom. Então tá. É? Vai deixar eu trabalhar depois? Oh. Essa daqui é a minha Barbie, ela chama Vicky. O menininho chama Kim. Ela não gosta de ração, ela só quer isso aqui, ó. Agora deixa eu trabalhar. Hein? Ah, que linda, gostoso, né? Que gostoso. Uma história emocionante. O que havia vestígios de crime pela casa toda. Buracos e manchas do líquido vermelho nas paredes de gessos e portas. Inclusive, uma delas estava totalmente arrancada das dobradiças. Provavelmente, Zazou teria conseguido se trancar ali e ele teria arrombado a porta. Havia também sinais do líquido vermelho, evidenciando o arrasto do corpo pela escada. Os vizinhos testemunharam que a viram tentando fugir para ser arrastada de volta por ele para dentro. É claro que ele foi levado para a prisão e sob fiança de $1 milhão. A família dela ficou consternada, mas talvez já esperassem por isso, porque se culpava por não terem tido a coragem de tirar ela à força daquele abuso. After killing his wife, a man propped her dead body on the sofa to make the kids think she was still alive. This is all according to prosecutors in Southern California. They say William Wallace had his children open up their Christmas presents in front of her dead body. Prosecutors say Wallace killed 26-year-old Hazel Preston during a fight on Christmas Eve of 2011. Wallace's attorney says Preston died from a drunken fall into a glass table. The trial started this week with... O julgamento para o júri decidir se ele seria julgado por homicídio ou não ocorreu no mesmo ano, com testemunhas até da filha de 8 anos, que disse ter visto a mãe sob os cacos de vidros, mas que não sabia se ela tinha sido jogada ali. Vizinhos testemunharam sobre as brigas constantes. A advogada dele, Heather Forhead, disse que a culpa era da própria vítima, que se acidentou ao se auto-infligir. Olha isso. A família falou sobre tudo que Zazou passou e todo o histórico de agressões, como aquele fato no posto de conveniência. O júri decidiu que William seria julgado por homicídio em 2º grau, que é quando não é premeditado. Mas o juramento foi adiado quase que indefinidamente e se estendeu por longos 10 anos, durante os quais William foi mantido preso. E só aconteceu em 2021, quando a filha mais velha já estava com 18 anos e pôde dar a versão real dos fatos. Disse que ela foi obrigada a tirar os cacos de vidros presos ao corpo da mãe e que ela foi orientada por ele a dizer o que ele queria
sob a ameaça de que ele voltaria para fazer mal a ela e a irmã caso não o obedecesse, e que treinou as duas para isso. Ela finalizou em lágrimas que William as destruiu porque nunca mais conseguiram ter um único Feliz Natal. Ele ainda tentou alegar a legítima defesa. Comente. Disse também. Estávamos bebendo aí durante a discussão. Mas ouvi um pouquinho. Belo argumento. Dizer isso como se fosse normal. Mas o júri sabia que não. E em junho de 2021, condenou William Wallace por homicídio em segundo grau à prisão perpétua, elegível para a liberdade condicional após 15 anos preso. Mas ele ainda terá o crédito de 9 anos, ou seja, poderá sair caso um juiz lhe conceda o benefício dali a 6 anos, em 2027. Tomara que não, né? Ele merece ficar muito mais lá. Eu acho que sim. Comentem. E se gostaram do vídeo, doem seu like. É bom para a divulgação do vídeo e o YouTube é recomendar o vídeo para mais pessoas e apoiar o nosso canal. E não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho de notificações para o YouTube avisar vocês dos novos vídeos que vamos postar todas as quartas. Por enquanto, fiquem com a minha pequena playlist. Bora maratonar. Obrigada e fiquem bem. Bora lá, gente. Deem uma pausa e doem uns cliques para a gente encontrar vocês no próximo vídeo. Até!